O Hora do Enem de hoje é especial e a gente comemora o dia deles, os professores. Começando pelas ciências humanas, nosso mestre da filosofia, Paulo Andrade. E aí a gente vai para matemática, Diego Yubi, linguagens e códigos, é com a nossa craque de espanhol, Adriana Ramos. E na biologia, ela, Mônica Waldhau. 1 hora inteira para falar do que acontece em sala de aula, compartilhar lembranças e botar a boca no trombone. Todo mundo pronto pro debate? Vamos lá. Vamos lá, roda a vinheta. Hora do Enem especial do Dia do Professor já começou. Fala a verdade. Como é dar aula segunda-feira, 7 horas da manhã, depois de uma final de campeonato e o seu time perdeu? Eu não sei por que você está me perguntando isso. Fui a todos os jogos do Flamengo, mas esse ano o Flamengo decidiu não me ajudar. A culpa não é minha, mas assim, é muito triste, né? Você já parou pra pensar que você pode ser o pé frio? Não procede. Olha que eu já tive colega que expulsou aluno da sala de aula por conta de futebol, hein? Eu tive um colega que era vascaíno como eu. Gente, existe vascaíno doente, tá? Ou a gente é doente. Que era redundante. Eu achei que fosse. Ele levou, um dia que o Vasco estava um jogo aí, que o Vasco estava tentando ser campeão mundial, né? E quando o Vasco, assim, por um acaso, perdeu, e alguns alunos começaram a brincar, né, encarnar, mas ele levou a sério de... Esse dia foi ótimo, eu me lembro. O Vasco perdeu, não foi campeão mundial, esse dia foi muito bom pra mim. É você, Paulo, você é flamenguista que eu sei. As dificuldades de você entrar numa segunda-feira de manhã já existem, ponto. Independente se é final de campeonato, o aluno voltou do final de semana, que ele teve 1000 coisas para fazer. Recentemente a gente teve aqui no Rio, Rock in Rio, alguns professores foram e tal. Né? Mas estava lá segunda-feira, 7 horas da manhã, dando aula. E o desafio tá lá, assim, a gente tem que... O próprio adolescente, já tem estudos que mostram, né? Na verdade, acho que seria melhor, biologicamente, que eles começassem o dia lá para as 9, 10 horas. Realmente, 7 da manhã. Na Europa é assim, mas aí foi o que eu falei para eles. A gente pode pensar em começar às 9, mas em vez de acabar às 4, vocês vão acabar às 6. Mas aí eles também não querem. A gente tem que inventar muita coisa na hora da aula para poder animar o aluno 7 da manhã, hein? Só peço para não babar na mesa. Só para relembrar, galera, é que eu sou cruzeiro. Os eventos do cotidiano. Não, professor. Você vai ficar com a mesa vazia. Não. O que é isso? Tem como pegar esses mesmos eventos e produzir uma aula bacana em cima disso? O professor tem que estar ligado. Não, às vezes a aula pessoa, muda. Né? Muda. Digamos, uma questão que envolva um comportamento ético, né? Uma manifestação homofóbica, um discurso de ódio, uma coisa grave, que é grave para a formação humana dos alunos. Poxa, eu vou insistir naquele dia de dar aula de transgênico, porque meu planejamento era sobre aquilo? Não. É hora de parar tudo e conversar com eles sobre aquilo, porque mais importante, eu pelo menos penso assim, que saiam como pessoas humanas, éticas, solidárias. O planejamento a gente vai conseguir cumprir. Sempre há espaço para a gente debater determinadas situações que a gente julga muito relevante. E também é interessante para o aluno ver o teu posicionamento, porque ele te vê ali... Né, às vezes ele pergunta. E ele quer saber como é que você pensa. Diretamente. E você tem que se posicionar. Não é que você vai interferir no pensamento do aluno, não. Mas ele quer saber como você pensa e por que você pensa daquela forma. E se ele pensa diferente, tudo bem. Ele é uma espécie de referência. Sim, né? Todo debate é bem-vindo. Não, até porque eu acho que hoje em dia a questão da interdisciplinaridade, né, que todo mundo fala, é justamente isso. Os temas estão sempre interligados. Recentemente eu viajei com um professor e fomos à Disney. A gente começou a brotar na nossa cabeça a possibilidade de fazer questões sobre um parque de diversões. Aí dá pra fazer, porque o Walt Disney já foi no Brasil buscar apoio do Vargas na época da Segunda Guerra Mundial, cria personagens, é carioca. A gente cria um enredo que leva o aluno para aquilo. Então o aluno vai supostamente pensar sobre a Disney, mas ele está vendo conteúdos da matemática, conceitos da história e assim vai. Então, de novo,
o papel do professor como o gestor do conhecimento, como alguém que troca. Quando você diz que a gente não vive numa sociedade que o conhecimento está interligado, o conhecimento está interligado, o conhecimento está disponível, o aluno está conectado. Ele confere o que eu falei na internet na hora. Em tempo real. Em tempo real. Então, assim, aquela figura do professor como alguém autônomo, que é o centro de gravidade da sala, detentor de todo o conhecimento, pô, ficou muito lá atrás. Ficou muito lá atrás. Acho que a gente tem que preparar para a complexidade. Então, não dá para a gente ter um olhar mais fragmentado. Aliás, acho que nunca se pôde ter. Você vê uma situação como um aquecimento global. Não dá para entender um problema como esse sem lançar mão de conhecimentos de diferentes áreas e, assim, tomando sempre cuidado para a gente não fazer aquela coisa fragmentada ainda, né? Sim. Senão sobra sempre para matemática trabalhar só gráfico, estatística. Às vezes uma questão do Enem, ela não é interdisciplinar, ela é contextualizada no âmbito de outra disciplina, o que já é bacana, né? Sim. Mas, de fato, continua sendo uma questão só de matemática, ou uma questão... Eu tinha uma questão uma vez que mostrava uma orelha, e eu logo me empolguei e falei, puxa, mas era uma questão de física, na verdade não precisava de biologia nenhuma. Mas vem cá, os professores trocam ideias sobre esses assuntos? Quero ouvir de vocês. Eu acho que vai depender muito do colegiado no qual você está, na instituição na qual você está, mas a ideia é que cada vez mais a gente troca. É claro que isso pode ser feito e deveria ser feito. E deveria constar na proposta pedagógica da escola. Isso, eu vivi uma experiência muito bacana. Eu vi uma experiência muito bacana recentemente, que os alunos do primeiro ano do ensino médio, tanto na aula de química quanto na aula de biologia, eles trabalharam de maneira conjunta, né? Os professores gerenciaram o trabalho deles. Eles estavam sendo apresentados a tabela periódica, os elementos, e trabalhando no sistema digestório, parte da biologia e tal. Então, eles começaram a perceber dentro dos alimentos e fizeram uma exposição de alimentos que eles produziram. Eles não só serviam alimento para a comunidade escolar, para os pais, para os professores e tal, que eles tinham feito, mas explicando, esse alimento tem muita concentração de tal elemento, e aí fala o que em excesso causaria, o que em escassez do elemento químico, e em que família está o elemento químico na tabela periódica. É você mostrar a complexidade. O ideal é que o corpo docente inteiro trabalhasse, que a escola propiciasse isso para que isso fosse natural. E aí o professor tem que sair, a gente logo reclama. Para ter interdisciplinaridade, não dá para ser só na hora do cafezinho. É importante que você tenha tempo físico, espaço físico para que os professores se encontrem, conversem. A gente pode bater uma bola, digamos aqui a nossa hora de recreio. Dá para a gente fazer uma coisinha, mas agora é muito diferente quando a gente senta, pega o planejamento, identifica nas áreas conceitos em comum, verifica articulações, contextos, porque o mais legal da interdisciplinaridade é justamente você partir de problematizações. Mas você só faz isso se você analisa, puxa, temos aqui um contexto que dá para trabalhar matriz energética, dá para trabalhar física, geografia, biologia de uma forma bacana, sem forçar a barra. Porque às vezes em escolas a gente é vítima disso, né? Vamos fazer um tal projeto água, projeto saúde, que não é projeto, acaba sendo aquela coisa toda fragmentada, cada um trata do tema na sua disciplina, no final a gente é obrigado a fazer aquela feira de maquetes. Eu sempre brinco que vai ter maquete de vulcão, porque a aluna adora fazer maquete de vulcão, não importa o tema, dinossauro e vulcão, eles adoram. Ter a proposta pedagógica, porque nas diretrizes legais, todas de ensino médio, ensino fundamental, esse princípio da interdisciplinaridade, da contextualização, já estão há muito tempo. Eu só tive, Lande, isso bem feito, né, quando eu fui aluno. Mas enquanto professor, sempre foi muito difícil conseguir interligar. Claro que nos lugares que eu trabalhei, já rolou de ter a feira, de ter os eventos. Não foi da forma que eu achei que deveria ser. Sempre foi bem fragmentado. Porque é muito difícil a escola conseguir propor um ambiente adequado para que os professores trabalhem nisso. Professores trabalham em várias escolas, tem que sair correndo daquela aula porque tem que dar outra aula e às vezes dá aula em cursos e tal. Projetos pedagógicos opostos. Opostos, não é nem diferente, é oposto. Opa, vamos dar uma pausa nessa polêmica. Não tô brigando com ninguém. Esse Hora do Enem especial Dia do Professor tá bom demais, gente. A gente volta já. Eu tentei o vestibular ano passado para engenharia, porque eu já fiz o curso técnico em telecomunicações. Só que eu não consegui a vaga e no final do ano eu consegui achar um vídeo do VIUG explicando como é que funcionava o pré-vestibular, que era online.
Aí eu comecei esse ano, em fevereiro, na turma de fevereiro, extensiva. Meu objetivo principal da vida é cursar Ciências Sociais. Quero virar professora, quero participar diariamente desse ambiente que é a escola. Então, Vilgo, você foi o meu primeiro contato com o ProEnem e de cara eu fiquei impressionada com a forma que você lida com esse bloqueio dos alunos com a matemática, de uma maneira tão descontraída e excepcional. Você desafia o aluno, você faz ele querer explorar o seu melhor. Já vi várias vezes no ao vivo, um aluno fazer uma pergunta que todos consideram boba, mas você, graças a Durkheim do céu, você não. Você explicou de N maneiras para o aluno tentar realmente compreender aquele assunto. E essa eu acho que é uma grande sacada sua, que você tenta ao máximo explorar, romper essa barreira da mediocridade. Não, eu não quero fazer um número mínimo de questões para alcançar a média. Não, eu posso ser um aluno de excelência. Eu posso, assim, conquistar a tão sonhada vaga na faculdade, minhas Ciências Sociais. E é isso que eu quero carregar de você, essa leveza, essa criatividade em ensinar. E com certeza eu vou carregar essa dinâmica na minha rotina como professora daqui a uns anos. Esse mini legado Vilg. É um prazer ficar com vocês. Amo demais. Coisa linda. Essa menina, Lândia, é fantástica. E eu estou muito feliz de ter recebido essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai passar, porque ela é muito esforçada. E a gente está aqui na torcida. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. Sala de aula dá um livro, né? Vai! Uma enciclopédia, assim. Filme de terror, drama. O professor tem vários momentos, né, legais dentro de sala, assim. E quem tem a oportunidade de acompanhar a vida acadêmica do aluno vê uma transformação do ser humano muito legal. A gente encontra aluno fazendo doutorado, aluno fazendo mestrado, e aluno até que te paquera, isso que é interessante. Olha aí! Ex-aluno, né? E diz assim, eu fiz biologia por sua causa. Eu sempre pergunto, é para me sentir feliz ou me sentir culpada? Quantos de nós aqui não nos tornamos professores ou escolhemos a área porque tivemos bons professores dessa área, né? Isso só mostra o quanto as relações na sala de aula são complexas. E isso que faz a experiência ser rica. Então você tem aluno de todos os tipos, com todas as demandas, com todas as necessidades, e às vezes até com todas as facilidades. O que importa é o respeito como ser humano. A gente, por exemplo, tem alunos muito contestadores, né? Muito argumentativos, e às vezes eu estou ensinando uma coisa e o aluno pergunta, mas podia ser assim? Eu falo, podia. Então, mas por que eu tenho que responder dessa forma? Eu falei, não, porque o exercício, no caso, esse livro está pedindo para você responder dessa forma. Mas é muito arbitrário, professora. Eu falei, não, tem razão, é muito arbitrário. Mas, se você colocar essa situação assim, aí fica todo assim. Eu não sei quem é mais maluco, se é ele que está fazendo essa pergunta ou se é a professora que está dando corda. Não, gente, mas eu tenho que responder, né? Em matemática acontece muito isso, professor, porque a gente mostra para os alunos uma forma de pensar, né? E aí é muito legal quando a gente consegue entrar nesses debates e cada um levanta, pensei assim, pensei de outra forma, o meu tá certo, o meu tá errado. E assim, em matemática é muito difícil a gente conseguir uma turma inteira participativa, né? E é muito legal quando a gente consegue, pelo menos que uma grande parte se interesse, né? Eu também sempre fui muito permissivo com os alunos, sempre fui muito liberal. E o professor tem que ter essa margem, esse jogo de cintura para saber, porque o Vilg não é igual ao Paulo, que não é igual a Mônica, que não é igual... Então a gente precisa ter essa flexibilidade dentro da sala de aula, porque senão as relações não se criam, o processo de troca de aprendizagem não se faz, ou até se faz, mas até acaba se comprometendo, né, no desempenho do aluno. Cada matéria vai ter essa particularidade. Eu sempre fui fã, acho que eu já falei aqui num programa que minha mãe era bióloga, eu também queria fazer biologia e eu sempre fui muito melhor em biologia que matemática. Mas a matemática... Quando foi que você acabou se desviar? Quando é que deu errado? Mas eu estou muito feliz com o que eu faço e assim, eu acho que é justamente isso. Tudo isso que a gente está falando aqui é o que faz a escola ser tão interessante, né? A quantidade de alunos que a gente vai enfrentar numa turma e as suas diferenças é que faz aquela turma ser especial. E os alunos também começam a perceber que imagine que nós todos aqui sejamos professores das mesmas turmas. Com certeza, somos seres humanos diferentes, né? Embora uma escola possa definir
e acho que define, né, o seu regimento, regras em comum. Acho que há um acordo tácito do que cada um, para que um também não fique como carrasco e o outro como aquele que libera geral. Né? Perceberem como é aprender com essa variedade de professores que lidam com metodologias diferentes. Né? Sim. Sempre foi assim? Vocês sempre foram respeitados? Tipo, logo no início, como construiu esse respeito em sala de aula? Eu nunca tive problemas. E olha que eu já tive alunos que são mais rebeldes, mas eu sempre tentei me aproximar deles e entender o que ele precisa. E de repente eu não estava ali como o professor de matemática, mas eu podia estar ajudando de uma outra forma. Eu acho que o professor também tem essa missão, né? Eu nunca passei por situação assim quando eu comecei a trabalhar com ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas quando eu fui professora de séries iniciais, há aquela lógica muito perversa de que o professor, o mais novo, né, o que acabou de entrar, dão a ele o que eles chamam de turmas mais difíceis, vamos dizer assim, né? E é uma lógica perversa dos dois lados, porque você é inexperiente, né? Sim. Você ainda está pegando o domínio da classe, no sentido até de fazer a gestão dessa... Porque o professor, né, lida justamente com o quê? Com essas diversidades, com as incertezas. Então, jogam para você, e é perverso para os alunos também, porque eles que precisavam de alguém também experiente, que tivesse um domínio maior. Então, eu fico sempre pensando se nesses casos não teria sido melhor ter um professor experiente e um professor mais jovem, para que um tivesse aquele gás, aquela coisa da disposição física mesmo, porque há uma transpiração, né, gente? Da aula não é só inspiração, né? Então tem transpiração. E o outro tivesse a sua experiência. Agora tem coisas que desafiam qualquer livro de metodologia de ensino. E aí você pensa numa situação social, você pensa numa gestão dessa escola, se é uma gestão democrática, participativa ou não, se você tem uma equipe pedagógica que dá suporte, que dá apoio ao professor, se o professor sai da solidão pedagógica para a solidariedade pedagógica, que é chegar e ter coragem de dizer, olha, eu estou com dificuldade, como é que você faz com essa turma? Alguém aqui tem uma sugestão? Isso é fundamental. Ocupar os espaços de formação continuada, que muitas vezes nas escolas a gente usa só para corrigir prova e não para conversar, para trocar com os colegas. Então, já passei situações assim que eu acho que já fui do céu ao inferno como professora. Eu, quando me formei, eu não tinha ainda a possibilidade de fazer prática de ensino em língua espanhola. Então, eu fui fazer prática de ensino em língua portuguesa, numa escola pública, dentro de uma comunidade. A sala de aula completamente destruída e a turma esvaziada, porque estava todo mundo matando aula. E uma das alunas ficou me encarando, né, assim, falei assim, algum problema? Você está precisando de ajuda? Não estou te olhando, não posso te olhar, não? Pode. Você quer que eu levante? O que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fazer um texto. Qualquer texto, professora? Eu falei, qualquer texto. Aí, no final da aula, ela falou assim, sou eu mesmo que vou trazer o texto? Eu ia trabalhar redação com eles, né? Eu falei, você que vai trazer o texto. Na aula seguinte, a turma cheia, lotada. E vocês adivinham que texto que ela levou? Qual? Um poema de amor. É isso, essa mesma sensibilidade que a gente tem que ter na sala, que o professor tem que ter na sala de aula para os diferentes alunos, acaba tendo que ter também nas diferentes realidades, fora da sala de aula. Então, você vai dar aula numa comunidade, é completamente diferente de você dar aula na zona nobre de uma determinada cidade. Então, você precisa saber, né, o professor, ele tem que dar conta dessas diferentes, assim, realidades, e dá. Ao mesmo tempo, sempre tomar cuidado para não fazer escola pobre para aluno pobre. Exato. Não, sem dúvida. A gente, quando fala assim, vamos contextualizar, vamos levar em conta, né, as referências, o que é significativo para o aluno, tem que levar sempre... Pensar que você tem que levá-lo a ir além das suas referências culturais. Muita gente acaba fazendo aquele currículo bem aligerado, aquela coisa bem rasinha, né? Então eu sempre brinco. Eu sou nascida e criada na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? Então vim de uma família pobre. Eu tinha um valão em frente à minha sala, a minha casa, né? Então, muitos casos de pobreza, verminose, gravidez na adolescência. Eu fico pensando se os meus professores da escola pública onde eu estudei só falassem de gravidez na adolescência e verminose. Né? Então,
Que bom que eles não fizeram isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar os contextos que são significativos, levá-los, né, além para poder... Não, e é justamente isso. Como é que eu consegui convencê-los a aprender língua portuguesa? Porque eles me diziam, para que eu vou aprender o que é sujeito, o que é predicado, para que eu preciso aprender a conjugar esse verbo? A gente aqui não fala assim, professora. Eu falei assim, tá bom, mas você quer continuar aqui, assim? Jura? Você quer falar assim numa entrevista de emprego? Você quer se relacionar com outras pessoas? Ele tem que perceber como que ele pode usar. A gente não ignorar o rap, não ignorar a gíria, mas ele tem que ter o uso da língua formal para transitar em contextos... E aquela questão, inclusive, da vestimenta. Né? Você tem... Como é que você se veste para ir a determinados lugares? Como é que você... Você não vai para a praia de terno e gravata. Bora falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Bora parar com a aguinha. Hora da merenda. Hora da merenda. Hora do Enem especial do Dia do Professor e da Professora. Volta já. Eu fiz faculdade em Letras, Português e Espanhol, né? E depois eu fiz uma pós-graduação que a professora Adriana era uma das professoras de uma das disciplinas. Tem até uma história engraçada, porque quando eu entrei para a pós-graduação, o meu trabalho final era algo relacionado ao que ela ia dar como aula, né? Que era relacionado a novas tecnologias. E aí eu pensei, poxa, eu podia escolher essa professora como minha orientadora. Só que ela era tão disputada que outras duas colegas da pós-graduação chegaram antes de mim e entraram em contato antes de mim com ela, e aí eu não consegui tê-la como orientadora, mas a tive como professora e foi muito bom, eu aprendi muito. Ela agregou muito em relação à minha posição como professora, a sair da zona de conforto, né? Professora Adriana, eu queria muito agradecer por você ter sido fundamental na minha formação como professora também, né? Hoje em dia, com certeza, os conceitos que você passou foram muito importantes para que eu me tornasse uma professora melhor, né? Para que eu fosse mais do que uma professora para os meus alunos, mas que eu fosse uma pessoa que também, como você foi especial para mim, que eu também possa ser especial para eles. E queria agradecer muito por isso, por esse momento. É muito bom poder estar aqui te homenageando, porque eu também sou professora e estou muito feliz por isso. Espero que você continue sendo sempre essa pessoa especial e de sucesso. Graças por tudo. Tem que falar em espanhol, né? Esse tipo de coisa realmente não tem preço. Eu acho que eu me divirto e ainda me pagam por isso. Pra mim é ótimo, uma fofa. Muito obrigada. Quando vocês se perceberam assim, professores de verdade? Nunca. Tinha bastante segurança. Primeiro porque já brincava de ser professora pequenininha. Eu comecei a dar aula particular com 13 anos, já comecei a juntar uma turminha. Terminei minha escola normal com 16, né? E modéstia à parte, fui a melhor aluna da escola, fui até homenageada. Olha então, comecei a pegar um pouco mais de autoestima e firmeza. Mas quando eu pego licenciandos, eu gosto muito de receber licenciandos, né? Lembrando que licenciando é quando está se formando para ser professor. Então, eles ficam meio temerosos, olha, prepara a sua aula, mas lembre-se na hora, se der um branco, calma, né? Eles não sabem o que vão ouvir. Então você tem uma certa... Isso não quer dizer que não precisa se preparar, mas acho assim que, calma, conversa, som da turma, né? Eu acho que o que eles tentaram colocar é que ser professor é um aprendizado. É sempre um aprendizado. Então, assim, você sabe que vai chegar lá e você vai sair diferente do que chegou. Então, você nunca está pronto o suficiente. Eu acho que mais é isso, mesmo ele está defendendo errado. Por exemplo, eu lembro que eu tive um professor que ele tinha sempre umas mesmas fichinhas que estavam amareladas e ele falava o mesmo conteúdo sempre. Enfraquecendo. Hoje em dia, os professores eu preparo uma atividade. Às vezes a atividade funciona de uma maneira maravilhosa na turma. Eu falo, beleza, vou usar a mesma atividade em outra turma, dá tudo errado. Então, às vezes você acha, não, estou preparada, é isso que eu vou fazer, eu sei que eu tenho que fazer. Mas eu me sinto professora, eu acho assim, eu não me sinto a única detentora de saberes.
mas eu me sinto professora. Eu já ouvi de colegas dizer assim, não, porque é aquela coisa de distorcer totalmente as ideias construtivistas e de Paulo Freire. Coitado, Paulo Freire deve virar no túmulo. O pessoal fala assim, não, todo mundo aprende com todo mundo. Claro, olha só, é óbvio que o meu aluno traz saberes, é óbvio que a gente tem que partir das suas referências. Agora, eu tenho que, no mínimo, saber mais que o aluno naquilo que eu estou me propondo na aula, né? Sim. Então, é óbvio que ele me surpreende, traz informações, às vezes o aluno faz uma viagem para um lugar, né? Lê um livro que você não leu. Agora, eu acho que é importante para o aluno te reconhecer como professor também, sabe? Olhar para vocês assim, é minha professora de biologia. Sentir, né? Mas eu acho que essa firmeza não estou querendo dizer para eles não, assim, e eu que tenho fama de braba. Gente, mas eu sou um doce. Tipo, eu sou muito tímido. Mas eu sou muito exigente. Eu sou muito tímido, então Quase não percebi, Paulo, caladinho. Eu fico quieta e as pessoas... Ih, o Paulo tá mal-humorado. Não, tô na minha, tô bem, tô tranquilo. Como foi seu primeiro dia de aula, então? Conta pra gente. Meu cérebro apagou. Como assim? No meu, as minhas pernas tremiam. Assim, e eu falava, será que o povo está percebendo? Eu tenho várias memórias. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei em sala, isso eu lembro. Eu estava na faculdade ainda de História e me chamaram, quer dar uma aula de substituição aqui? Fui. Revolução Francesa. É aquilo, eu sabia mais do que eles. Era uma turma de ensino fundamental, então foi mais ou menos tranquilo. O Vilg passou por essa experiência, assim como eu, nós fomos monitores e a gente às vezes era jogado... E foi no mesmo lugar. No mesmo lugar, mesma época? Mesma como época. assim? Caso antigo. A gente é jogado aos leões. Assim. Então me ligavam, a aula era às 7, me ligavam 15 para as 7, falavam assim, o professor não vem, você vai ter que vir. Ah, mas a aula é de quê? Vem, que no caminho eu vou descobrir e no caminho eu te digo. Eu botava o livro debaixo do braço, entrava no táxi e esperava o telefone tocar para falar assim, a aula é sobre... Era Vargas, aí você vai, era Vargas, era isso, vambora. Era uma discrepância tão grande entre teoria e prática, que quando eu ia para as aulas teóricas, eu falava assim, isso na prática não acontece. Acabou. Porque às vezes o professor formador, ele mesmo não teve prática de trabalhar na educação básica, né? Não foge não, Mônica. Não foge, que eu quero saber do seu primeiro dia de aula. Primeiro dia que você deu aula. Foi assim assustador, porque... foi muito... Gente, eu só não desisti, vou confessar, porque eu precisava do dinheiro. Então, durante 3 anos, hoje, eu faria totalmente diferente. Essa mesma turma, eu mudaria a forma de trabalhar, trabalharia de uma forma diversificada, mas até isso, cadê o apoio pedagógico? Peguei diretores que lavavam as mãos, sabe? Assim, Gente, eu já ouvi, em escola que eu trabalhei no início da carreira, chamarem alunos de nulos. Nulos. Já vi alguém classificar uma turma assim? E sabe o que eram? Alunos com dificuldade de aprendizagem, de alfabetização. A escola estava mais para Pinochet do que para Piaget. Não, eu acho que isso aí acontece até hoje em dia, e principalmente no caso da matemática. Eu não tenho dúvida que grande parte da minha dificuldade ou dos perrengues que eu passei com matemática foi porque quem me ensinou matemática não gostava de matemática. O aluno percebe quando você gosta e quando você não gosta. A primeira vez que eu tive um professor que eu olhei e falei assim, eu amo esse professor, eu amo a aula dele de matemática, foi na 7ª série, atual 8º ano. Então, isso porque no primeiro dia de aula ele falou assim, gente, matemática está em tudo, a gente pode ver matemática, por exemplo, numa reportagem, aí ele citou uma reportagem dizendo que não sei quantos % das pessoas que se jogavam do prédio buscando suicídio se arrependiam no meio do caminho. E eu que estava lá atrás, eu falei assim, como é que perguntava? Porque na hora que eu perguntei, ele virou assim, 1 ponto na média para você, é isso que eu quero. Aí eu, opa. Então, ele queria que eu pensasse, ele não estava só preocupado com porcentagem, não estava preocupado com um monte de coisa. Mas isso eu já não sabia fatorar há muito tempo. Eu já tinha perdido a minha MC há muito tempo. Então... Justamente o professor que dá aula nas séries iniciais, que é aquele campo que já é potencialmente interdisciplinar, que você não precisaria fragmentar, embora algumas escolas, infelizmente, isso é uma tendência cada vez mais fragmentar desde cedo. A formação inicial, às vezes, não dá ainda... Porque, gente, você, para ousar metodologicamente, tem que ter segurança conceitual. Eu, hoje, sou uma professora muito mais ousada, não porque eu sei muita biologia, mas eu sei um pouco mais do que eu sabia. Então, você começa a usar. Então, a formação do professor, para que ele possa se sentir seguro de tentar outros caminhos, tornar uma aula interessante, usar um material diferente, também, ele não pode achar que, por eu fazer um trabalho interdisciplinar, eu estou anulando a minha disciplina. Não, pelo contrário, você tem que saber muito sobre a sua disciplina
para fazer uma conexão que seja visceral, e não seja aquela coisa assim, vamos fazer educação física com matemática, pular contando. Aquela coisa rasa, né? E muitas vezes a gente enfrenta a rejeição do próprio aluno. Eu, por exemplo, com língua estrangeira, se o meu aluno muitas vezes diz, mas eu não estou aprendendo nada, por quê? Porque ele está acostumado com aquela língua estrangeira de gramática, de preencher lacuna, de preencher espaço, de decorar vocabulário, e não é isso. Né? E aí quando você tenta mostrar para ele que a língua estrangeira não é ficar decorando palavras, não é ficar preenchendo espaços em branco, ele acha, não, mas então não estou aprendendo nada. Sim. Quando você vai mostrar culturas e coisas diferentes, ele acha que não é isso. E o primeiro dia? Eu só ouvi você falando, a perna tremeu, mas não falou mais nada. A perna tremeu, eu falei assim, gente, será que tá todo mundo percebendo que as minhas pernas estão tremendo? Fica assim. Porque você começa a dar, e aí foi o que o Paulo falou, dar um branco. Você diz assim, não, peraí, concentração. Se na hora deu um branco total... Não, nunca dá branco total, mas é só aqueles primeiros minutos. Mas sem experiência, né? Não dá... Hoje, se você tiver um problema, qualquer que seja, você vai resolver com experiência. Com certeza. O meu primeiro dia foi na mesma instituição que eu trabalhava com o Paulo, e foi assim, uma loucura, por quê? Né? Imagina, a gente podia dar aula para qualquer série. Se vira. Se vira, é contigo. Se você for falar de Era Vargas, você pode falar um dia de Era Vargas. Mas eu não posso falar um dia de triângulos, por exemplo. Uma hora vai chegar o exercício. Vai esgotar. Três lados. Vai chegar um exercício. E aí, matemática é assim, cara, eu não posso errar o exercício. Meu primeiro dia, se eu errar, os caras vão me engolir. Então, imagina, nesse tempo que você estava no táxi, pensando, vou falar isso aqui, eu falei, não, eu tenho que acertar isso. E você não tem como. Não, e tem uma coisa muito legal. E eles não assim, perdoam. Não. Tem uma coisa muito legal nessa relação, que é o frio na barriga diante de uma turma nova, as pernas tremerem, que é você olhar para a turma e falar assim, quase uma espécie de domador de leões, assim. Eu preciso levar a turma. São muitos, eu sou um só. Tá certo, eu tenho experiência, sou mais velho que eles, eu tenho mais conhecimento. Mas eu preciso fazer com que eles entrem nisso que eu estou falando. E quando você percebe, então, que eles estão... tá, e você... Opa, tô nisso. Vou por aí. É um trabalho de sedução, sabe? De você, vem cá, olha pra mim. É um olho no olho. Pra mim, né? Vem, se deixar desviar, já era, já perdeu. Então, é muito bom. Bora fazer uma pausa? Hora do Enem especial do Dia do Professor volta já. Precisei interromper os estudos cedo. Eu trabalhava num prédio que o condomínio contratava professores, né, para incentivar alunos que quisessem prestar supletivo. E foi nesse condomínio que eu conheci a Mônica e foi assim a total diferença. Um dia eu cheguei justamente no horário da aula e a Mônica era a aula da Mônica. E aí me interessei, conheci a Mônica, ela falou, se você quiser, você pode participar. E daí foi para frente, nasceu a amizade e eu consegui terminar, né, o ensino médio. Ela não foi só professora, ela foi amiga e continua amiga, né, apesar de todo esse tempo ter passado. Hoje em dia, se você não tiver pelo menos o ensino médio, você não consegue nada, né? Eu prestei vestibular para serviço social e devo começar no próximo semestre. Mônica, só tenho a te agradecer. Você foi uma pessoa, com certeza, fundamental para o meu futuro. Eu ainda não consegui fazer a minha faculdade, mas estou no caminho. Consegui terminar meu ensino médio. Hoje sou funcionária pública e com certeza devo isso a você. Muito obrigada. Eu te amo. Eu amo essa família toda. Eu fui orientadora do irmão dela, e aí aquelas questões, né? Eles são todos nascidos em comunidade. Marcinha foi mãe adolescente, fez supletivo, fez curso técnico, fez concurso público. Nossa, eu amo demais. Nós somos agora, aquela coisa do afeto, né? Agora somos amigos mesmo. Eu fico muito feliz. E ela, para mim, é um exemplo de vida mesmo. Eu acho que eu posso ter tido a minha parte, mas com certeza ela é uma guerreira, assim, sabe? E a gente fica feliz, né? Ver como é que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas, e aí as pessoas mudam o mundo, né? O que vocês acham desse episódio em que um professor de química usou Dragon Ball Z na prova? Eu sou completamente a favor.
não só jogos, mas não só elementos que fazem parte da realidade do aluno para dentro da sala de aula. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aulas para grupos de outras culturas, né? Porque como eu morei fora do país, então eu tive uma turma, por exemplo, que ninguém queria dar aula para essa turma. Aí eu virei para o meu coordenador e falei assim, posso levar eles para a rua? Aí ele falou assim, como assim, Adriana? Eu falei, dentro de sala de aula eu não vou conseguir ensinar nada para ele. Mas o mais engraçado não era isso, porque a gente ia supermercado, feira, mercado e tal, e eles tudo anotando, né? Eu dizia, lechuga, tomate, pepino, calabaça, calabacinha. Aí e o pessoal olhando pra gente, né? Eu falei assim, que guia turística esquisita. Mas isso exige um trabalho extra, não exige? Muito, muito. É a parte mais difícil de levar essas novas ferramentas, ou os alunos, ou as ferramentas aos alunos, é sair da zona de conforto para o professor. Eu, dando aula de Renascimento, certa vez levei um videogame. Mostra para o aluno que você está passando pelas ruas de Florença e de repente passa o Maquiavel, você tem que ajudar o Leonardo da Vinci. Então, assim, você tem uma série de elementos ali que correspondem ao que a gente vê dentro da sala de aula. Tudo que o professor pode usar, ele tem que usar. Se a gente se fechar ao novo, a essa ponte que a gente tem que estreitar com os alunos, a gente vai perder os alunos. Porque temos um problema, porque os nossos alunos não envelhecem, nós sim. Sim. E a gente vai ficando cada vez mais distante deles. Então, eu já passei da fase de assistir Bob Esponja, mas eu preciso saber o que é Bob Esponja. Por que você acha que o Bob Esponja chama o Lula Molusco de maquiavélico? E aí você vai cutucando, você tem que ter elementos para aguçar o aluno, para estimular o aluno, para ele... Então o Maquiavel talvez tenha a ver com o dia a dia, tenha a ver com as coisas. E na matemática, viu? Esse é um problema. Eu queria ver um jogo de videogame que tem logaritmo. Eu queria pra você trabalhar binômio de Newton. Esquece. O cara quer sempre pegar. Ele tá traumatizado. Eu tenho traumas. Eu tenho, assim, uma lista extensa. Você falou que o trauma era do ensino fundamental. Ele já tá vindo com logaritmo, que não era no ensino fundamental. Olha que sem logaritmo você não aprende pH, não aprende nada. Olha aí, uma vez que eu tava uma vez, eu nunca fui debochado, né? Eu ficava lá atrás. Está sendo agora. Aí eu falei pra professora de matemática, aquele terror, assim, eu falei assim, professora, por que eu preciso aprender isso? E ela sabia que eu não estava debochando. Ela, Paulo, isso aqui é fundamental para uma série de outras coisas e tal, papapá. Não se lança um foguete sem o conhecimento básico disso. Professor, eu juro, eu prometo, eu nunca vou lançar um foguete. Não, você estava sendo debochado. Nada é pronto, né? Por isso que o professor... Não tem receita de bolo. Não tem. A gente tem que estar pronto para se adaptar a cada realidade. Vão ter personagens que eu poderia usar, né? Que tem a ver com a matemática. E são personagens que vão ter ali uma interseção. Por exemplo, o Da Vinci. Né, o Da Vinci, que eu tenho várias coisas para usar com sequências e a própria geometria. Eu posso também mostrar para o aluno que esses caras eram caras legais, assim, e que estão dentro do cotidiano deles. Acho que é sempre importante o professor deixar claro para o aluno o que é uma simulação, o que é uma analogia, o que é um modelo. Você não pode chegar e dizer assim, vamos fazer aqui um vulcão. Você não está fazendo um vulcão. Uma vez eu botei um quadrinho com um personagem indo atrás de um dinossauro, com uma clava na mão. E eu perguntei, era professora inexperiente ainda, eu perguntei, o que é, de acordo com o que a gente aprendeu em evolução, o que é de errado, de estranho no quadrinho? E aí eu esperava que eles dissessem que o homem não conviveu com o dinossauro. Mas teve alunos que disseram, não existia prego naquela época. Outros disseram... O dinossauro que correria atrás. Outros disseram, o homem das cavernas não falava português, porque também tinha um balãozinho. E eu tive que aceitar. E discutir com eles, olha, realmente não era essa a minha intenção. Mas também tem aquela coisa de que aluno também é fogo. Pois é. Aluno é fogo. Eu quero saber, qual é o maior mico que você já passou? Aluno acha que experimento é mágica. E mágica tem que dar certo. Já passei os micos assim, e acho que a turma fica torcendo, né? Vai errado, né? Vai dar errado. E aí não funcionou, não sei o que, né? Então acho... Perderia o sentido do experimento. Né? Então... Eu já fiz alguns experimentos, principalmente para mostrar que o volume da pirâmide ou do cone era 1/3 do volume de um prisma, por exemplo, que tem mesma base e mesma altura, né? Não consegui na hora. Faz aí.
Falei, como é que eu vou construir um negócio aqui? Não, você não é professor, né? Assim, eles falam, você não é professor. Pô, vou ter que fazer na próxima aula, vou ter que trazer e tal. Fiz com acetato, ficou horroroso, ficou todo torto. Falei, gente, é isso. Aí no final rolou um acredita em mim. É quase isso, é quase isso. Por favor, gente. Acredita em mim. É quase isso. É quase isso. Hoje eu já Quase consigo isso, desenhar, mostrar bonitinho. E assim, eu já tenho também, eles acreditam mais, né? Eu já tô mais velho, cabelo branco passa. Credibilidade, a barba. Eu falei, esse cara deve saber o que tá falando. Eu só descobri que eu estava dando aula para alunos gêmeos um mês depois. Como assim? Você não... Os gêmeos usavam uniforme e estavam na mesma série, em turmas diferentes. Eu falei, gente, eu tô sempre vendo esse menino. Eu gosto da minha aula. Tá frequentando todas Até as que teve um evento, assim, que aí eu olhei um do lado do outro e falei, vocês são gêmeos? É libertador, né? Assim, eu não sou professora. Você não tinha notado? Gente, eu achei que eu dava mais aula para aquele menino do que eu dava aula para os outros. Tá aqui quietinho, mas com certeza pagou mico. Quero saber. Não adianta ficar vermelho, não. eu tava aqui pensando também, não tem não. Não, assim, vários. Eu achava que eu podia jogar bola com os alunos. Entendeu? Assim, então eu jogava e eu levava o vinho, levava balão. Sem afetividade não tem aprendizagem, gente. Não rola uma... Né? Não flui a aula. Exatamente. Por que eu acho que ainda mais na nossa cultura, principalmente, porque a nossa cultura ela precisa disso. Né? Hoje em dia a gente vê que com as novas tecnologias, muitas vezes o ensino caminha para aulas à distância, para que a figura do professor seja mais de um tutor, por Skype, ou por chat, ou por alguma coisa assim. E na minha primeira experiência com o ensino fundamental, eu me vi diante de pequenos seres humanos, que eu falei assim, cara, eles são maioria gremlins, né? Eles podem pular em cima de mim a qualquer momento, eu não sei o que esperar. E a relação, o carinho deles, a troca deles, me surpreendeu. E eu lembro de estar entregando uma avaliação e um aluno que recebeu, eu estava olhando a dele, e aí o melhor amigo dele passou com a cara triste, e aí ele perguntou, quanto você tirou? Aí o amigo respondeu que tinha ido mal e falou que tirou 3, numa avaliação que valia 10. E o menino que estava sentado falou assim, pô, você fez isso com o Paulo? Porque ele achava que ir mal na avaliação era uma afronta, alguma coisa que me atingia. Então, assim, você toca numa dimensão do aluno que é muito bacana. É muito legal você ver alunos... Quando eu gosto de turma agitada, desde que haja respeito como ser humano. Claro. Eu sou agitada também. E 2 alunos brigaram uma vez, brigaram fisicamente. Não sei o que foi que causou aquilo, mas... E a gente tinha um relacionamento tão bacana que eles mesmos pararam, se olharam para o outro. Pô, professora, foi mal, a gente vai lá na coordenação, tá? Eles foram lá se entregar. Aí eu fiquei assim, fui com eles. Aí eu cheguei lá, olha, eles tiveram um problema, realmente, a gente tem que chamar atenção, eles estão aqui, né? Aí um pediu desculpa pro outro, mas eu quero dizer que eles são ótimos meninos, que essa foi a única vez que aconteceu isso. Defendendo, porque eles mesmo na hora, eles falaram, professor, foi mal, desculpa, um olhou pro outro com vergonha, foram lá juntos, então, né, e também já passei por situação, a mesma turma que me traumatizou, a primeira, e eu ganhei um sabonetinho embrulhado num papel de presente, assim, embrulhado em casa, e a menininha me deu e disse assim, tia, me chamou de tia ainda, depois da manhã é o Dia das Mães, e a minha mãe já morreu, mas a minha avó, que me cria, falou que professora é a nossa segunda mãe. Aí eu fico, sabe, eu nunca esqueci, gente, aquilo E eu tive alunos que, pô, tinham perdido o pai, e, pô, professor, eu queria que você podia ser meu pai. Se eu tivesse pai, eu queria que meu pai fosse assim. Uma vez um aluno falou isso pra mim também. Pô, isso no fundamental. Me marcou muito. Eu queria que meu pai fosse legal que nem você. Aí eu, querendo salvar, eu falei assim, não, mas seu pai é legal. Aí ele... Você não entende. Exato. Seu pai coloca você aqui na escola, te dá tudo. Seu pai paga a escola pra você estar aqui. Olha como seu pai é legal, te dá tudo que você precisa. Ele... Não tem dado não, minha avó que tá pagando a escola. Aí te outro mico, Paulo. Falando... Gente, eu falo muito. Falando em situações inesperadas, qual a pergunta que vocês sempre sonharam ouvir, mas nunca ouviram? Eu sempre me emocionei muito quando eu via numa sala de fundamental ensino médio perguntas que eram discutidas por mim na faculdade, com um grupo de estudo, com o pessoal que estava fazendo mestrado, doutorado, e eu via que alunos, então, do Fundamental 2 ou do médio já estavam alcançando aquilo.
Eu não estava preparado para essa pergunta, porque eu também... Essa foi uma pergunta que vocês não esperavam. Quando a gente abre espaço para pergunta, já é uma... Então, eu que trabalho com sexualidade em sala de aula, né, trabalho com alimento, com nutrição, tem tanta coisa que os alunos não têm coragem de perguntar, às vezes, aos pais, né, a família, e eles se abrem, assim, chegam, e quando eu vejo um aluno me espera no intervalo, me pergunta uma coisa que eu sei que aquilo causou um esforço, sabe, eu tenho a oportunidade de dizer, calma, pode perguntar, né, pode se abrir. Eu acho que todas essas perguntas são muito válidas, mais do que perguntar sobre a questão da evolução, da mitocôndria, entendeu? É muito importante ele encontrar um professor que vá atendê-lo, né, que abre espaço, na verdade. A gente não está aqui, é óbvio que a gente não está aqui em muitas questões para dizer isto é certo, é errado, na verdade a gente quer abrir o canal da comunicação. Óbvio que existem direitos humanos, né? Existem coisas que não são flexíveis, né? Acho que isso que a gente tem que estar atento, né? Porque acho que todo professor hoje em dia está sofrendo um pouco com isso, né? Então, vamos fugir da polêmica em sala de aula, então não dá para dar aula, gente. Não tem como. Toda aula tem polêmica. Não, o que eu digo sempre para eles é para não ficarem com a dúvida. Assim, gente, não... Toda dúvida é válida. No esporte a gente tem um ditado que diz, ele que nada dúvida, nada sabe. Então, se você não duvidar, você não vai saber. E aí eu sempre brinco com eles, falo, gente, vocês podem perguntar, a professora não morde. Se morder, tá vacinada, vocês não vão pegar nada, tá tudo tranquilo, entendeu? Então, o máximo que pode acontecer é eu dizer, não é assim. E eles são curiosos, né? Muito. Eles querem saber quando você perdeu a virgindade. Olha aí. Aí eles fazem perguntas assim, as mais... Você fica torcendo para eles não perguntarem. Vai discutir drogas, Professora, você já usou drogas? Vai discutir. Eu falei, gente, tira o foco de mim, vamos aqui. Primeiro, porque eu não vou fazer essa pergunta para nenhum de vocês. A questão aqui é a gente discutir, problematizar. Então, o foco não é entrevista, que não é uma revista de fofocas. Então, eu tenho que saber o que eu posso dividir com ele e o que eu não posso. Vocês aceitam alunos nos seus perfis de Facebook? Sim. Aceito. Eu também, mas isso cria uma situação assim meio, né? Porque muito. Porque você vai ter que reproduzir nas redes sociais a mesma postura de professor. Tem que filtrar. Além da gente tomar cuidado, quer dizer, eu já tomo um certo cuidado porque eu sou professora, meu perfil está lá como educadora, professora, eu acho que a gente forma opiniões sim, a gente, né, muita gente, não é que eu estou aqui para dar exemplo de vida, mas as pessoas te olham como alguém, né? É uma referência. E aí, às vezes, isso até numa situação, você está, né, com um amigo, tira uma foto, tomando chopp, aí, professora, eu falei, gente... Então, a gente tem professores muito jovens, né, também. Então, é uma mudança de postura que é necessária. Eu queria muito ficar aqui conversando, mas o nosso tempo acabou. É verdade, o nosso tempo porque se deixar, a professora sai falando. A gente vai. Eu vou junto. A gente pede para ter 2 horas. 4 horas direto de aula, vamos lá. Né? A gente começa às 7 da manhã, vai até de noite. Vai que vai, né? Eu nasci na Barra, meu pai é porteiro, então eu sempre tive criação com o pessoal mais de classe alta, só que eu sou de classe baixa, né? Então eu fiz ensino fundamental num colégio público, que conheci muitas pessoas diferentes, desde amigos que foram comigo, alguns amigos estão na Federal, na FRJ fazendo engenharia, até outros que se perderam, foram pro tráfico e acabei perdendo alguns deles até. Então com 17 anos eu comecei a trabalhar, eu queria meu dinheiro, queria fazer alguma coisa para ser diferente, aquela coisa que eu arranjei, que eu pensei na minha cabeça, não, eu vou trabalhar. Eu estava trabalhando uns 3 meses numa loja que eu estava gostando bastante, eu fui demitido no final do ano. Eu falei, não, chega, eu vou procurar mesmo, tentar uma bolsa no pré-vestibular e é isso aí. Aí fui a alguns, ninguém me abriu porta nenhuma. Quando eu cheguei lá, estava o Paulo e o Vitor Israel, que são os 2 diretores. Eu comecei a conversar com o Paulo e falei, então, é porque eu sou filho de porteiro, não tem condição nenhuma de... Acho que para mim R$1.000 vai ser absurdo. E ele começou a me falar, ele falou, cara, hoje eu sou empresário, mas antes de ser empresário, eu sou um educador. E o que você está passando agora, a dificuldade que você está passando agora, eu passei também. Então ele falou, não, a partir de agora você é aluno do Cubo e você vai ter uma bolsa aqui, você vai fazer parte da gente, você vai estudar. E aquilo ali era como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas. Quando eu recebi a nota do Enem no SISU, aí eu já liguei para ele chorando, porque minha nota era muito maior do que eu imaginava no meu sonho, maior sonho. Eu tinha nota para passar para Federal, eu tinha nota para passar para onde eu queria fazer. Cara, eu não sei muito o que falar, mas eu te agradeço por tudo. Eu acho que Deus colocou na minha vida
E eu agradeço de verdade por tudo que você fez por mim. E pode ter certeza que eu vou ser sempre o melhor que eu for fazer e sempre você vai ser meu espelho nisso. Muito obrigado. E que venham outros Isaacs por aí, que a gente possa ajudar mais gente. E tamo aí. Muito obrigado. Te amo muito. Assim, ele não cansa de me fazer chorar, não. Isaaczinho. Eu tenho o áudio dele no WhatsApp até hoje, dele gritando, passei chorando. Assim. Você entra dentro do aluno para sempre. Você tá dentro do aluno para sempre. Eu comecei a lembrar de vários professores que eu tive que contribuíram para que eu esteja hoje onde eu estou. E vem aquela coisa do ideal quixotesco do professor, sabe? Que a gente luta contra os moinhos de vento. Não é o logaritmo que me move, assim, né? É saber que o Isaac vai passar. Mais um Isaac vai vir ano que vem. E mais uma pessoa a gente vai conseguir ajudar. Claro que a gente vai ajudar, mas depende mais dele. Mas precisa que... É por isso que a gente está ali. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professora. Professora, muito obrigado. Yugi, valeu, beijo, viu? Parabéns pelo programa, parabéns pelo espaço. E é importante a gente desmistificar a ideia de que professor e aluno não são lados rivais, não são lados opostos. Tá todo mundo caminhando na direção do conhecimento, do aprimoramento. Parabéns pela iniciativa. Parabéns a vocês. Parabéns pros alunos também, né? Que sem alunos não posso, né? E para os colegas professores, lembrar que é importante resistir. Começa a me gastar onda não, hein, Vilga? Eu tô só percebendo. Falei nada. Eu tô aqui, mas eu tô vendo ele assim, ó. Aí eu vejo o Vilga assim. Sacana, né, mano? Professor de matemática. Não, acabou. Não tô gastando. Não, agora acabou. Eu vou perguntar no ar.